Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. E que o Senhor possa sempre falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13. Eu quero ler ali com vocês a partir do verso 6, que diz assim: Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela. Sem sucesso. Por fim disse ao jardineiro: Esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro, porém, respondeu: Senhor, deixe-a mais um ano e eu cuidarei dela e adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo, se não, mande cortá-la. Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem ela é pesada e particularmente eu não me sinto muita vontade de pregá-la, mas eu não estou aqui para cumprir a minha vontade. Eu até tinha pedido autorização ao Senhor para ministrar a palavra de Ezequiel 37, que era que a irmã Silvia que tinha pedido nos comentários dos vídeos para falar um pouco sobre. E é uma palavra que me acompanha, eu gosto muito, e ela traz bastante instrução para nós naquilo que se refere à intercessão, à restauração. É uma mensagem de restauração, mas o Senhor trouxe essa palavra a mim e é uma palavra de um eminente julgamento. Eu sei que as pessoas não gostam, mas é bom nós entendermos o que estava acontecendo aqui. Sei que prego e falo a diversos públicos e não estou aqui com a intenção de me explicar. Peço você que analise a situação de maneira com que ela possa, talvez em partes, caber ou não para a sua vida. E saiba que todo julgamento do Senhor, ele sempre é bom. Davi, quando o Senhor oferece para ele, quando ele faz o recenseamento, fora de época que Satanás entrou no coração dele, ele fala: você tem 3 opções. Uma, ele cairia na mão dos homens, outra na mão de Satanás e outra na mão de Deus. Ele escolheu automaticamente cair na mão de Deus. Ele falou: é melhor cair na mão do meu Deus, que usa sempre da misericórdia de Deus. É assim. O que estava acontecendo, irmãos? Essa parábola da figueira, ela representa o povo de Israel. Israel estava passando por um momento muito difícil. Olha só como começa o capítulo de Lucas, capítulo 13. Começa assim: por essa época, Jesus foi informado de que Pilatos havia assassinado algumas pessoas da Galiléia enquanto ofereciam sacrifícios. Eram os sacrifícios a Moloque. Crianças morriam, e naquela época, na verdade, os macabeus já tinham tomado conta e, não se fala muito de Moloque, mas nós sabemos que Moloque, ao longo dos anos, ele foi mudando o seu nome, mas a aparência era a mesma, e os cultos sempre a mesma coisa, questão de orgia sexual, sacrifício de crianças, incrementaram os sacrifícios de porcos. E essa figueira, ela representa exatamente Israel, e eu quero fazer algumas aplicações, trazer para nós. Ele começa falando: então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, sem sucesso. Uma figueira, meus irmãos, ela tem um propósito, e o propósito dela é justamente dar frutos. Efésios capítulo 2, versículo 10, o Senhor diz para nós, Paulo diz para nós, inspirado pelo Espírito Santo, que o Senhor fez obras para nós de antemão, fala de antes de nós fomos criados, para nós andássemos nela. Essas obras, elas foram feitas para que nós andássemos nela. Esse é o propósito de vida, é o propósito a qual todos nós temos, cada um de nós temos. O Senhor não colocou você lá ao relento. Ele não colocou lá nós no mundo para nós pagarmos boleto e depois no final de semana descansar um pouquinho. Não é esse o nosso propósito de vida. Cada um tem é de forma individual. E a palavra está falando que ele foi encontrar o fruto, procurar o que ela tinha feito. Procurar o fruto fala de justamente olhar se ela tinha produzido aquilo para que ela foi criada. E foi sem sucesso. Bom,
Em Mateus capítulo 21, no versículo 18 e 19 ali, mostra o Senhor Jesus olhando para uma figueira e ele procura frutos nela e ela aparentemente só tem folhas. As folhas falam da vestimenta, de aparência, de aparentar aquilo que não se é. Porque o que acontece? Uma figueira, primeiro ela dava o fruto, depois ela dava as folhas. E aquela tinha as folhas, mas não tinha os frutos. Estava falando de que algo que era justamente a comunidade religiosa que se preocupava muito mais com o exterior do copo do que o interior. Então, Jesus foi atrás do jardineiro. Na verdade, essa palavra aqui, o homem que tinha, o homem se refere a Deus, e o jardineiro se refere justamente a Jesus. Mas se nós queremos andar como o mestre andou, como 1 João capítulo 2, 9 fala, se nós queremos andar como o mestre andou, nós devemos, como Paulo fala em Filipenses 2, versículo 5, ter o mesmo sentimento que Cristo Jesus. E por fim ele disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. Algo que vai acontecer, irmãos, com pessoas que se recusam justamente ao arrependimento. O capítulo 13 de Lucas, e Lucas é o autor dos evangelhos, que claramente desenvolve a sua redação, a redação do evangelho de maneira cronológica, ou seja, se apegando às estações do tempo, fala justamente dessa questão, porque ele chama ao arrependimento logo depois do que ele fica sabendo de Pilatos. Então ele vai dar uma olhada e não encontra o figo, então ele manda cortar. E muitas vezes isso acontece, irmãos, porque há alguns motivos. Eu separei alguns, mas eu quero ler antes de falar para vocês sobre os motivos. Isaías capítulo 5, versículo 1, fala da canção da vinha, do versículo 1 ao 7. Eu vou ler aqui algumas partes. Diz assim: cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Irmãos, a colina é fértil. A culpa nunca é de Deus, de nós não produzirmos. A culpa nunca será do Senhor. O Senhor derrama chuva, mas é nós que muitas vezes não preparamos a terra. E muitas vezes nós estamos pedindo: Senhor, manda chuva de bênçãos, enquanto nós não levantamos uma palha, meu irmão, não pegamos na pá e não começamos a cavar, não pusemos a mão no arado e fizemos aquilo que nós deveríamos ter feito. A culpa da nossa esterilidade, quando se refere a não produzir os frutos que nós temos, nunca é de Deus. Nunca é de Deus. Ele fala assim: ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela. Fala justamente do Espírito Santo. E também fez um tanque de prensar uvas. O tanque de prensar fala justamente do caminho, ou seja, o processo ao qual nós passamos e somos prensados. O propósito da uva era justamente produzir um bom vinho. Ele esperava que ela desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Eu sei que não é de rir, meus irmãos, mas muitas vezes acontece essa situação conosco. Por quê? Porque às vezes nós ficamos esperando o tempo certo para fazer aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração para fazer. Na sequência dessa palavra ele fala assim: eu já fiz tudo, já dei todas as condições de vocês darem uvas doces, mas vocês não valorizaram. E muitas vezes nós paramos e ficamos esperando, irmãos, o tempo certo, sabe, de semear aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. Eu gosto de Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, que fala que quem somente observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Essa palavra fala justamente de uma expectativa de olhar e não se colocar à disposição de caminhar e lançar as sementes. Isso fala de um perfeccionismo, e o perfeccionismo, ele espera o tempo perfeito para todas as coisas para fazer, quando o Senhor quer que nós nos coloquemos na jornada justamente que ele propôs para nós, porque é nessa jornada, é no propósito que ele cura a ferida. Eu quero repetir isso. É no propósito que ele cura a ferida. Enquanto nós cuidamos das coisas do Senhor, e há algo muito importante, tem um louvor, se eu não me engano, eu nem lembro agora o nome, mas
Enquanto eu te uso, eu curo aquilo que te faz machucar. E é mais ou menos nesse sentido. Quanto ele nos usa dentro do propósito, dentro daquilo que ele mandou nos fazer, ele vai curando tudo e trabalhando todas as pessoas ao nosso redor. O Senhor Jesus tinha uma consciência de propósito enorme. Em Lucas 9:51 fala o seguinte, fala assim, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que ele devia ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intérpreta resolução de ir para Jerusalém. Esse versículo ele mostra uma perspectiva, sabe, interessante do ministério de Jesus. Ele compreendia bem as estações e os tempos a quais ele passava. Ele sabia que naquele momento ali, por exemplo, ele ia enfrentar grande oposição e perseguição justamente desse povo aqui de Israel. Mas em João 4:34 ele fala, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Ele fala, aliás, a minha vontade, João 4:34, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. João 6:38 ele fala que desceu do céu não para fazer a própria vontade, mas sim para fazer a vontade daquele que o enviou. E o texto, sabe, ele ilustra essa situação para nós no sentido de quê? De que nós devemos caminhar. Irmão, andar. Eu sei que é um passo atrás do outro, eu sei que às vezes nós não temos vontade de caminhar, mas é quando nós nos levantamos que ele nos dá força. O Senhor Jesus sabia que tinha uma cruz à frente, ele sabia que tinha um Getsemane, que significa aperto, mas ele ignorou todas as dificuldades a fim de cumprir o propósito que o Senhor deu para ela. E olha, para você ver que a culpa nunca é de Deus, que ele fala assim, o jardineiro respondeu, deixe há mais um ano e eu a cuidarei dela e adubarei. Claramente aquela figueira não deu porque alguém não adubou e alguém não cuidou. E cuidado sempre fala de amor. O Senhor Jesus, além de profeta, ele era um intercessor, e aqui fala de intercessão de nós que fomos chamados sempre a pregar, a falar algo para alguém. E nós temos uma clara tendência de querer mostrar para Deus como que se faz as coisas, não é verdade? E nesse momento nós deixamos de cuidar e de adubar. Cuidado fala justamente das nossas lágrimas, das nossas orações, da intercessão. O cuidado é amor. O cuidado é amor. Olha, quando o julgamento chegou a Caim, depois de ter matado Abel, justamente quando Deus perguntou, onde está seu irmão? Ele falou assim, agora por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? O sentimento pastoral havia sido embora, havia ido de maneira, talvez, por dor, por inveja, naquele caso era inveja, mas entenda, cuidar e ajudar faz parte de todo o ministério, faz parte de algo que nós devemos fazer por todos, principalmente daqueles que nós mais amamos. Eu gosto de Isaías 45, versículo 9, porque muitas vezes nós queremos mostrar para o Senhor como faz e nós não teremos desculpa lá no final. Acaso dirá ao barro que lhe dá forma, acaso dirá ao barro ao que lhe dá forma, ou seja, ao olheiro, o que fazes? A tua obra não tem alça? Aí daquele que diz ao pai, por que geras? E a mulher, por que dá a luz? Está falando justamente de uma questão de nós mostrarmos para Deus como faz. Eu lembro que em um determinado momento, quando o Noah era menor, o Noah me pediu dinheiro. Foi quando ele começou assim, ele falava, papai, tem dinheiro para a gente comprar? Eu acho que era sorvete, era pizza na época. Eu falei, Noah, hoje não tem. Ele fala, mas é só nós irmos no banco. E na inocência dele, ele achava que por me ver ir no banco, naquela época ainda não tinha o Pix, mas se tirando, que poderia, sabe, ir lá, mas sem saber os duros processos, às vezes, de conseguir um empréstimo, ou então até mesmo do trabalho que coloca aquela semente financeira lá em nossas contas correntes e poupanças. Bom, no final das contas, nós sabemos que nós devemos não mostrar para Deus como faz e não agirmos como criança. Uma pessoa madura, eu tenho dito isso, ela faz aquilo que há de fazer. Ela, sabe, ela já entendeu que a maturidade justamente está contido em obedecer, porque o propósito é muito maior do que a dor que a gente sente. Eu estou falando para alguém aqui, eu estou pregando para alguém que está sentindo muita angústia e está com vontade de parar.
Eu estou pregando aqui para pessoas que não entenderam que o propósito do Senhor, a qual Ele nos coloca, é sempre de salvação. Não só para nós, mas para todos que estão à nossa volta. Então nós devemos entender, sabe, que o julgamento do Senhor vem justamente para aqueles que não compreenderam. O arrependimento aqui é justamente de se colocar dentro do propósito. Ela já tinha sido colocada lá, ele já tinha dado um tempo de 3 anos. O jardineiro o homem já havia tentado várias vezes recolher o fruto, mas sem sucesso ao longo daqueles 3 anos, não foi só uma vez. E ali naquele momento há um intercessor pedindo: mais um ano que eu vou cuidar e adubar, e ela vai dar fruto. Mais um ano que eu vou cuidar e adubar, que ela vai dar fruto. Então está na hora. O nome de Deus é já, sabe? É no propósito que cura a ferida. Eu quero repetir, é dentro do propósito que cura a ferida. Olha, se der figos no próximo ano, ótimo, senão eu mando cortá-la. Eu sei que é uma palavra forte, mas o Senhor, ele não contenderá com o homem para sempre, ele nem desperdiça o seu tempo, sabe? Como nós percebemos em Jesus, ele era bastante metódico com relação ao tempo. E eu quero terminar com Josué capítulo 1:7, que fala justamente: tão somente ser forte, muito corajoso, para ter cuidados de fazer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. No caso, o teu Deus tem te ordenado. Faça com cuidado e com diligência e com excelência. O Senhor sabe o que faz. O propósito tem que ser maior que a dor. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Tchau, tchau.